hoje aqui no nosso DMCast, para falarmos um pouquinho sobre o meio ambiente de trabalho, sobre sua vida na Petrobras, sobre a sua condição de cipista, sobre toda a sua jornada. Que prazer. E estamos aqui também com a nossa co-host, a Bianca Maia. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada, José Thiago. Vamos iniciar aqui nosso terceiro podcast. E sempre a nossa fala aqui é a fala do trabalhador. Isso. Nosso podcast só tem isso. Sem juridiquês, sem distanciamento, sem... É falar da vida como ela é. E como foi essa vivência. José Thiago, chamado Tiagão, trabalhou na Reduc, passou no concurso de 81. Técnico de segurança. Sim. Conta um pouquinho pra gente, José Thiago, da sua jornada. Que prazer. Fique à vontade. A casa é sua. E fique à vontade aí pra falar um pouquinho disso. E nós vamos fazendo aqui, é o nosso bate-papo, ó. Podem pegar cafezinho de vocês, que é o nosso bate-papo aqui hoje, falando um pouquinho sobre segurança. Vamos falar sobre benzeno também? Sim. O que você acha da Comissão Nacional de Benzeno? Tem um histórico bacana sobre isso, não tem? A gente tem uma luta aí nessa área, né? Sim. Então, no reconhecimento da substância, né? Sim. E como afeta o trabalhador. Sim. E afeta muito, né? Muito. Agente carcinogênico. Sim. Uma coisa muito Tanto séria. que ele não tem limite de tolerância, né? Sim. Não existe. Aqui no Brasil não existe. Não existe, né? Para isso. E você entrou em 81 na Petrobras, eu fiz o concurso em 78 para 79. E na época eu trabalhava na Bolsa de Valores, né? Sim. Eu tinha ido até para fora, eu estava em Rio das Ostras. Sim. Quando chegou o telegrama lá em casa que eu tinha sido aprovado, né? Sim. E para isso, um ano e pouco depois, um pessoal antigo que estava para se aposentar, Sim. e eu estava aguardando essas vagas, né? Uhum. Aí entrei lá em 1º de abril de 1981. Que bacana. Foi uma experiência fantástica, né? Como ser humano, como trabalhador. E fiquei por lá em 81, que eu entrei. E no início era aquele trabalho mais braçal, né? Sim. Porque a área de segurança não era reconhecida como importante para a Petrobras. Nossa, e nós estamos falando de uma refinaria, né? Estamos falando de uma refinaria. Olha. Não, mas era que nem... Avançou muito, né? Muito. Antigamente era diferente. Sim. Totalmente diferente do que é hoje. Sim. Mas devido à cultura que eles trouxeram, né? Sim. Da época da construção, da Reduc, né? Sim. Então, era um pessoal mais bronco, né? Que não Sim. tinha uma instrução... Era a nível... até primário, às vezes, Sim. a pessoa não sabia nem escrever. Sim. Ele botava digital no livro Sim. para marcar frequência. Sim. Então, era um pessoal braçal que participou da construção. Da Reduc, em Duque de Caxias, está aqui no Rio de Janeiro. O SMS, no caso, o setor que eu trabalhei... SMS é o quê? Um setor de segurança, meio ambiente e saúde. Aliás, é saúde, meio ambiente e segurança. Antigamente é segurança, meio ambiente... Como a saúde... Como houve uma modificação, Sim. Aí agora é saúde, meio ambiente e segurança. E naquela época, né, nós éramos mais focados em combate a incêndio, a emergência. Sim. Devido realmente à não importância dos outros das agentes. liberações de trabalho na área. Então sempre tinha emergência toda hora. Às vezes nós tínhamos caso de 3 emergências simultâneas. Sim. Em cada unidade. Sim. Aí tu tinha que deixar as mangueiras lá, sair com autobomba para outra emergência. Sim. Era um fuzuê danado. Esses foram os principais desafios dessa época? Não, e teve muitos desafios. Conta pra gente. Cara, eu já peguei desafios grandes. Sim. E amigos meus também pegaram. Sim. Que nós lá éramos em turno de revezamento, né? Então, cada turma que entrava, você tinha uma situação diferente. Às vezes, no nosso turno não tinha emergência, não tinha nenhuma ocorrência de grande porte, né? E logo que a gente saía da refinaria, acontecia uma coisa que não estava prevista, né? Mas que sempre a equipe do SMS sempre conseguiu debelar, né? E ser efetiva, né? Eu queria te perguntar, tem que ser muito corajoso, né, para trabalhar numa área
de segurança, numa área de uma empresa com grau de risco 4, com possibilidade de explosões, gases, porque assim, são letais, né? Então, assim, eu acho que tenho certeza que a atividade de vocês é uma atividade que é um coração dentro da refinaria ou dentro da plataforma e que dá vida, pulsa para as outras para garantir o bem da vida, porque nós tivemos aqui no episódio passado falando com a Conceição Aparecida, que foi uma mulher, né, que trabalhou em plataforma, em atividade, e eu pude perceber quanto disposição, o quanto um acidente pode, que é chamado acidente de grandes proporções, né, pode acontecer na indústria petroquímica. Você já participou, já teve algum acidente? Você já viu algum acidente dentro da refinaria desde 81? Você se aposentou em que ano? 2020. 2020. Então, 81 a 2020, um lastro, tempo. Como que foi? O que você vivenciou ou não aí dentro desse tempo aí? O que marcou o José Thiago dentro da refinaria? E aí fica livre, tá? Nós vamos conversando aqui. Tranquilo. A nossa Bianca Maia também fica livre para perguntar, né? Assim, as curiosidades, tudo desse mundo do trabalho, porque aqui, ó... É um mundo diferenciado. Aqui, aposentadoria especial? Não, ainda não, mas estou correndo atrás aí com a nossa doutora. E é só para falar aqui, aproveitando esse ensejo, o José Thiago, ele vai contar o histórico de vocês, e aí agora só botando um pouquinho de juridiquês, né, ou de jurídico, ou de... É bom para orientar as pessoas. Para orientar. O José Thiago, ele vai falar aqui do histórico dele, ele trabalhou na segurança da Reduc, né, técnico de segurança da Reduc. 39 anos. 39 anos. Nós temos esse histórico, porque para a aposentadoria especial, antes da reforma da Previdência, que foi quando ele se aposentou, necessitaria só de 25 anos. Só não, que é muito, né? Porque a aposentadoria especial é o seguinte, eu dou um tempo menor para eu garantir seu bem da vida, para você não adoecer no meio ambiente de trabalho, para você não estar ali exposto ao meio ambiente de trabalho. E o PPP, o que é o PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. De um técnico de segurança, nós vamos conhecer aqui qual é a rotina para vocês entenderem quanto disposição ele tinha a ácidos, ao benzeno, a tolueno, xileno, enfim, várias exposições a produtos químicos e ácidos, e PTX. Tudo isso, e o PPP dele, o perfil profissiográfico previdenciário, não veio com todas as exposições. E o que nós fizemos? Nós entramos com uma ação contra a empresa, porque isso é uma fraude de documento público. Infelizmente, você não constar todos os agentes de exposição, faz o trabalhador estar mais tempo exposto, adoecer em seu meio ambiente de trabalho, e nós entramos com uma ação especificamente contra a empresa, pedindo a retificação de PPP. E, Bianca, boa pergunta, porque como ele não se aposentou na especial, ele se aposentou por tempo comum, com um fator previdenciário muito alto, nós pedimos que a empresa fosse responsabilizada a compensar esse valor mês a mês da aposentadoria dele por uma omissão desse documento público chamado PPP. Nós transitou julgado agora, está em fase de cálculo, a ação, ele nem sabe, mas está em fase de cálculo a ação, e incorporou também esse direito ao José Thiago e a outros trabalhadores também. Por quê? Porque ele trabalhou, e nós vamos saber, fala aí pra gente um pouquinho do seu legado, como foi isso tudo. Pode falar. Uma dúvida, então você tem 39 anos de carreira, pela aposentadoria especial 25 anos, então conta desse 39 até o 25, para as pessoas que têm dúvida sobre... Sempre na trabalhista, assim, quando você entra com a trabalhista, ela tem um tempo de retroação de direito de os últimos 5, tá? Então, sempre tem que estar muito atento. Tem que ser até 2 anos após a extinção do contrato. Quando nós entramos com a ação, ele já tinha saído da Petrobras, né, na época, e restituir nos últimos 5. Mas o que eu só quero deixar aqui hoje ele vai contar um pouquinho da história aqui de técnico de segurança, mas falando para vocês, o que é importante? Entender que esse documento chamado PPP, que muitas das vezes as empresas omitem, todos os elementos, todos os agentes, são importantes por quê? Ele é importante para a sua aposentadoria, ele é importante para os exames que você tem que fazer de saúde. Por exemplo, quem está exposto ao benzeno tem que fazer o controle ocupacional. E ele vai falar isso muito bem. Tem que fazer um exame chamado transtorno cônico. Ele tem que saber quanto que é a leitura de leucócito, se está acima, se está abaixo, para ver se tem uma leucopenia, que é um câncer. Então, tudo isso é algo extremamente relevante. E muito importante também dizer que, historicamente, a indústria, a sociedade, nós, como um todo, nós não tínhamos um olhar tão atento
para essas matérias, porque quando o trabalhador, e isso como direito coletivo, vou só explicar isso um pouquinho, no direito coletivo e nas negociações, historicamente dizendo, e o Diese também, eu já vi uma palestra falando sobre isso especificamente, quando você tem poucos direitos garantidos, o trabalhador está muito ligado a salário, e não tanto ao meio ambiente e à proteção ao meio ambiente. Isso, historicamente, é uma evolução. E aí, José Tiago, conta pra gente aí, como que foi essa história dentro da refinaria, essas lutas. Eu sei, o José Tiago também esteve como diretor sindical do Sindipetro Caxias, foi uma honra. Cipista também, durante 8 anos. Aprendi muito com ele. Tá? Muito obrigado. Participamos da Comissão Nacional do Benzeno, em algumas lutas. Muito obrigada por tanto ensinamento e tanto legado. Então, conta pra gente como que foi. Apresenta pra Bianca, pra mim, que eu já conheço um pouco, e pra todos que estão aí. E saudações lá aos companheiros da Reduc também, isso né? Aí, saudações aos companheiros. Eu vou te contar um pouco, porque é muita coisa, tá? Sim, faz seu recorte. Como é que aconteceu, como é que eu fui parar na higiene ocupacional, tá? Eu fui cedido pelo setor, né, pela gerência do setor, para uma área de higienistas ocupacionais, que eram 3 pessoas, um engenheiro, um outro técnico, e eu estava indo para auxiliá-los na elaboração do PPOB da Reduc, que a Reduc não tinha PPOB, porém, como a gente tinha produtos que possuíam o benzeno acima de 1% na corrente, era necessário, por força de lei, essa coisa toda. E nós fomos e reconhecemos todos os locais onde tinham o benzeno acima de 1%. Eu participei disso. Criamos os GHEs, né, de cada área, né? Que é Grupo Homogêneo de Exposição. Grupo Homogêneo de Exposição. Então, para mim, foi engraçado, porque isso, para mim, foi o início de uma caminhada para a CIPA e para o movimento sindical. Sim. Porque eu tive dos objetivos meus na CIPA era o reconhecimento da exposição ao benzeno para os técnicos de segurança do SMS, porque eles não tinham esse reconhecimento. Sim. E nós atendíamos todas as áreas que continham benzeno. Sim. Mas por que a gente, então, não tinha um grupo homogêneo de exposição nosso, né? Sim. Se a gente atuava em emergência nessas áreas e liberava trabalho nessas áreas, estranho, né? Sim. Aí conseguimos, através da CIPA, esse reconhecimento e criaram, né, o GHE. A gente tinha o GHE de radiação, devido aos trabalhos de gamma-grafia na área, que são chapas, né, que a gente faz de equipamentos para verificar como é que ficou a solda de uma tubulação, essa coisa toda, né? Sim. Então, você tem uma exposição. A radiação. Não é exposição radiante. A gente faz a liberação da área, faz o isolamento da área para que haja esse trabalho, né? Esse grupo existia, mas não existia o grupo do benzeno. Sim. E olha que foi uma luta que eu levei para a CIP e consegui implementar. Você deixou um legado para a Reduc. E para os trabalhadores que estão lá e para as próximas gerações, tá? É uma conquista. É uma conquista. Eu, como eu falei aqui, aprendi muito, sabe, Bianca, com o José Tiago. E quando eu entrei para a assessoria jurídica lá do Sindipetro Caxias, eu comecei no plantão jurídico. E aí o trabalhador, a advogada previdenciária do sindicato, e o trabalhador, ao sentar à mesa, falou: doutora, não existe aposentadoria especial pós-98. Lembra disso? De rádio peão, tá? Chama-se de rádio peão, quando você tem muita fala assim. Doutora, não tem aposentadoria. Eu falei: como que não tem? É claro que tem aposentadoria. E depois eu fui entender por que eles diziam tanto que não tinha aposentadoria especial. Porque havia, na verdade, uma redução no campo lá 15 do PPP, do ruído. Então, colocava-se abaixo. Então, ninguém conseguia depois porque estava abaixo, porque considerava o EPI como redutor e ele não considerava. E aí, nós verificamos, e quando eu olhei aquele PPP no campo 15, que só tinha ruído, olha só, como que um trabalhador na indústria do petróleo só tem ruído? E eu falava assim pro trabalhador:
o padeiro que tá na esquina da tua casa tem um PPP com mais agentes que você. Ele tem vapor, tem calor e você não tem nada. Como assim? Dando um exemplo de uma atividade perigosa Absurdo, e um né? absurdo. De extremos não, que o padeiro tem sim suas exposições, não é isso. Mas para dizer que um trabalhador na indústria do petróleo não tinha. E aí eu conheci um profissional como José Thiago e como outros que tiveram lá e que passaram, que me ensinaram o que era aquele processo tão complexo que é uma refinaria, o que é cada compartimento, como que é uma planta de produção de uma refinaria, e o jurídico começou a atuar. Nós, enquanto eu estive lá, eu fiz uma das primeiras ações coletivas previdenciárias com a exposição agente especial. Tivemos na verdade, a consultoria, não consultoria, mas o laudo realizado pela Fundacentro e com a exposição. E isso é uma luta do escritório, do Daniele Mota Assessoria, que veio através da fala do trabalhador. E por isso, José Thiago, que esse podcast, a nossa chamada é a fala do trabalhador. Sim. Então, meu trabalhador da Reduc, Hoje trabalhou de tanto, de tanta luta, me conta aí como foi isso, se teve acidente, se não teve, o que mais você, nesse momento aqui, hoje, você quer deixar de recado para os seus companheiros que estão lá na plataforma, na refinaria, os que vão vir, e o que você entende de legado que você deixou dentro dessa situação de técnico de segurança numa indústria tão complexa que é a indústria petroquímica, e que você trabalhou num cenário, numa ponta, que é técnico de segurança, tão importante aí para a categoria petroleira. Conta pra gente aí, fique à vontade. Essa função, de técnico de segurança é uma função preventiva e reativa, tá? Opa! Porque a gente trabalha na prevenção e na reação. Se alguma coisa for dar errado, durante o processo, um vazamento de algum produto, alguma coisa Sim. que possa vir a flashear ou explodir, a gente tem que estar pronto para atuar. Preservação dos equipamentos, e do ser humano principalmente, Sim. na proteção. Então, é uma área realmente que você tem que ter muita responsabilidade no que você faz. Que os trabalhos a quente, todos, a gente tem o trabalho a frio, que é um trabalho normal, rotineiro, aperto de alguma coisa, entendeu? Uma coisa simples que não envolva gases, produtos, forma líquida, Então, esses são chamados os trabalhos a quente. E aí que está o problema. Às vezes a gente tem que liberar serviços com equipamento em funcionamento, com pressões, entendeu? Calor, essa coisa toda. Então, o técnico de segurança, na sua essência, Sim. ele tem que ter compromisso com a verdade, com o ser humano. A gente não pode pregar uma coisa, porque a gente tem um código de ética, tem a opção de coisas bonitas que a gente recebe treinamento, mas quando você vai para o mundo real, às vezes elas são burladas, Eu acho, pela essa experiência, que vocês também ficam muito na pressão também da própria Sim, empresa, porque sim. parar uma planta, por exemplo, é um valor muito Não, é um prejuízo expressivo, danado. entendeu? Então tem que ser muito corajoso, forte mesmo nesse sentido, né? Justamente, teve situações assim, é o direito do trabalhador, Sim. negar. Se eu me sinto que estou em risco, eu me nego a fazer o trabalho. Só que o pessoal de terceirizada, de contratada, ele não pode fazer isso. Ele é pressionado, Você não vai fazer, então você vai embora, vou botar outro no teu lugar. Que é o direito de recusa, Então, a nossa ANR. Eu, como técnico de segurança da Petrobras, Sim. eu tenho esse poder. Embora a gerência não goste muito dessa posição, entendeu? Sim. Mas aquele negócio, se eu vejo risco, eu vou botar meu filho em risco, botar meu pai em risco. É o que eu falo. Você colocaria o seu filho nesse local de trabalho aqui agora? Sim. A pessoa não, pô. Então, como é que você quer expor essas pessoas a isso? E acabou eu ir embora, tchau. Não vou liberar. Sim. Quiser, você vá à sua gerência e faça uma queixa.
Sim. E não faziam queixa, é claro, né? Sim, claro. Você, dentro da sua razão, não tem como fazer isso. Porque as permissões de trabalho são assinadas pelo São técnico, assinadas, né? Que é PT, né? Nós chamamos de PT, que é permissão de É trabalho para partida. Mas antes disso tudo, você ainda tem uma análise de risco do trabalho. Aí que está o problema. Você faz uma análise de risco que você detalha tudo que é preciso. Sim. Aí quando você chega num local para liberar, isso está escrito aqui, mas não foi feito. Cadê? Sim, sim. Ah, tá vendo, não. Enquanto não tiver aqui na área, eu vou voltar para o setor, você me chama quando tiver tudo pronto. Sim. E com certeza você fez muitas amizades lá também, né? Me conta. Eu espero que sim, né? A área Muito toda, bom. A área toda, eu tive muitos amigos lá, que já aposentaram também. A maioria já aposentou, né? Eu comentei com algumas pessoas, o José Thiago, nós vamos fazer... Quem? O Tiagão? Então, assim, Thiagão, com certeza é o Tiagão, né? Então, na Reduc, não, o mas eu tive Tiagão. muitos amigos. Mas foi muito bom. Foi muito Teve situações que realmente foram tristes, entendeu? acidentes, né? Mas é coisa da vida, isso Sim, daí. sim. A gente não pode fazer nada. Sim. E até comigo mesmo, né? Sim. Tive situações profissionais, entendeu? Sim. É aquele negócio, quando você não faz parte, você é colocado de lado, Sim. entendeu? Sim. E eu não tive uma evolução profissional que eu esperava ter, né? Isso aqui é uma coisa que fica, né? Porque você acha que você reivindicou, você fez, depois você foi pro movimento sindical também. Me conta aí como foi. Você acha que isso teve alguma influência na sua progressão muito, de carreira? muito, algo nesse sentido, Não, assim? Olha só, o SMS, o setor que eu trabalhava, quando eu entrei para a CIPA, ninguém se candidatava à CIPA do SMS. Por quê? Era um tiro no pé, né? Sim. Não vai conseguir mais nada daqui para frente. Porque Ainda você mais ficava você nos sendo dois? eleito. Quando Ou você é ia pra lá indicado, direto? quando você é indicado pela empresa, é outra visão. É o cara de confiança da empresa que está na CIPA. E a visão dele é de empresa, a minha é de trabalhador. Quando você é eleito, você tem a visão de trabalhador. Entendeu? Aí que está a diferença. Então, há o conflito normal, né? Que eu quero uma coisa, a empresa quer outra. Eu quero uma CIPA quer uma coisa. A CIPA tem a nossa visão de segurança, né? A empresa tem a visão... Não é que deixe de ter a visão de segurança, mas é o que ela falou. Tem trabalhos que você parar uma unidade de processo é um extremo, né? Mas aquilo é uma sequência de eventos que vai levar a esse problema maior, né? Quando você não cumpre uma coisa que vai acumulando, vai dar nisso, né? Mas na CIPA foi muito bom. Muito bom. Foram 8 E é anos. muito importante, né? Eu sempre falo, e o escritório sempre orienta, né? Os CIPistas, quando nós estamos assessorando algum tipo de encaminhamento, a importância das atas da CIPA é muito importante constar ali todos os itens. Conta pra gente sobre isso, sobre essa formalização. É que quando você tem a reunião, o presidente da CIPA, ou então o ateiro, vai anotando tudo que as pessoas vão falando, os representantes dos trabalhadores, representantes da empresa. Então, quando você fala alguma coisa, eles sempre tentam desviar, não. Eles querem que não anote. Não, aí o pessoal da CIPA que representa o trabalhador exige, né? Não, eu quero que você anote isso aqui que eu estou falando. Que aquilo é um documento. Quando o Ministério do Trabalho vai lá, né? Ele vai lá para verificar a ata da CIPA, das reuniões, isso tudo. Então, José Thiago, o CIPista não pode deixar passar nada de relevante sem consignar em ata. Então, porque ali um exercício, está todo histórico, ali né? Ali está o histórico da situação. E a gente apresentava os problemas que estavam na área, porque a gente faz visitas às áreas, inspeções da CIPA, né? Sim. Aí a gente tem que informar ao gerente da área, né, que ele manda um representante da unidade acompanhar a gente vai anotando o que tem de diferente, né? Alguma coisa que a gente identifique. E eu vou falar com você, assim, que
você fez grandes diferenças, assim, dentro da refinaria, dentro do movimento sindical, pela sua atuação, pelo seu interesse, pelo seu estudo, porque tem que, né, tá ali estudado benzeno, saber o que é quantitativo, o que é qualitativo, qual a exposição, orientar, seguir e ser farol. Na verdade, você, enquanto cipista ali dentro da refinaria, você foi farol. Farol para assegurar a vida, assegurar a dignidade, a integridade. E esse movimento, porque, assim, muitas das vezes, Bianca, essas lesões ao trabalhador, quando se fala de meio ambiente de trabalho, e eu estou falando agora enquanto jurídico, eu falo que o trabalhador fica mais hipossuficiente. É uma relação que você não tem mais como provar. Por quê? É um lugar extremamente complexo. Uma segurança e medicina do trabalho, você precisa de pessoas extremamente técnicas para você demonstrar toda a violação que está tendo ali, porque o meio do processo, o processo industrial, né, o petroquímico, é um processo extremamente complexo e você não consegue comprovar, por exemplo, muitas das vezes, e um perito, às vezes até do juízo, não tem nem formação técnica para apurar o que nós estamos apontando em ação judicial. Sim. Então, assim, a atuação da CIPA, de trabalhadores como José Thiago e outros que tem lá, e sempre foi muito representativa, é muito importante para o avanço da categoria e para a garantia, porque eu peguei, sendo muito sincera, Thiago, algumas demandas no judiciário que o perito do juízo não sabia o que era um agente quantitativo e um agente qualitativo. Então, assim, são matérias e precisamos de trabalhadores, cipistas com grande interesse, um grau de conhecimento, como você desenvolveu. O José Thiago fez parte da Comissão Nacional do Benzeno, né? O José Thiago, você foi representante dos trabalhadores também, né? Justamente através do sindicato, né? Do Sindipetro Caxias. Pela empresa eu nunca fui representante. Nunca foi. Entendemos o porquê. Mas não tinha nada a ver também, a visão deles, né? Sim, quanto ao tema benzeno e as nossas Se o negócio lutas. É segurança do trabalho, mas aí é outra política. Sim, e você fez isso, e o benzeno, assim, você viu algumas pessoas adoecerem na refinaria? Não, adoecer não, a gente tinha, às vezes dava alteração no resultado, mas aí é área de saúde, eu não soube de alguém que tenha contraído o benzenismo, né? Sim. Em Cubatão teve casos, porque lá eles trabalham com 100%, né? Sim. Eles têm uma unidade de produção de benzeno, né? Sim, entendeu? sim. Aí lá é outra situação. Eu peguei um caso de uma leucopenia na área jurídica lá da Reduc, ele foi transferido, porque o que acontece? Normalmente quando está um baixo de leucócitos, enfim, eles são transferidos, e é por isso que o PCMSO, que é um programa médico ocupacional, ele é tão importante para a medição. E se eu não tenho na declaração do PPP, ou nos documentos todos a gente à disposição, eu não tenho um contraponto de exigir quais são os exames que têm que ser realizados. Então, assim, isso é muito importante, né? Para que o trabalhador fique atento, que tenha no ASO, né? Vocês também faziam esse tipo de fiscalização no atestado médico ocupacional. Eu tenho uma dúvida. Você chegou lá, era tudo mato ainda? Não tinha mato, não. Já tinha 20 unidades. Ótimo. Quase lá. É o que eu te falei, ainda tinha cabelo naquela época. E como é que foi a evolução, a chegada da tecnologia para poder medir isso? Foi. Como é que vocês foram debatendo? O que funcionava, o que não funcionava? Quando eu cheguei lá, eu nem sabia que existia pessoas que já faziam o reconhecimento dos riscos químicos. Você vê como era uma coisa em off. Era um pessoal que trabalhava em administrativo. Sim. E era uma coisa muito estranha, porque a informação não chegava para a gente. Nós éramos peões. Você é peão, você apaga fogo. Você dá o treinamento de combate a incêndio, você liberar. Então a gente não tinha uma visão total do setor, que é de saúde, meio ambiente e segurança. A gente tinha a visão do SM de segurança, de combater fogo, de apagar, de salvar, resgatar pessoas, mais nada. Sim. A gente não ia além disso, porque a gente tinha um muro, entendeu? A gente não tinha uma evolução. Aí, com o tempo, é que foi surgindo, com a vinda de um gerente, né, excelente que teve lá na refinaria, ele que trouxe essa visão, aí formou
pessoas também nessa área, entendeu? Entendi. Mas aí que teve uma evolução maior. Me fala uma coisa, José Tiago, o que esse jaleco aqui laranja significou na tua vida, na tua jornada? Cara, isso aí é... O laranja veio depois, que o meu jaleco era cinza, né? Opa, não sabia disso, uniforme anteriormente. A Conta isso pra nossa roupa gente. era cinza. Sim. Né? Era cinza chumbo, né? Sim. E o símbolo era um losango, Sim. né? Era Petrobras um losango. Aí depois, como veio as plataformas, né? Essa cor laranja é utilizada no mar para a pessoa, quando for projetado ao mar ou cair no mar, você conseguir enxergar. Localizar. Aí isso veio para todo mundo lá para as refinarias, né? Sim. Nossa calça é verde e o jaleco laranja. Sim. Mas é legal também. Sim. E o que mais te marcou ao longo desses preferia mais anos? o cinza. Esse tempo todo de trabalho, o que mais te marcou? Qual foi uma cena que você, seja como dirigente, seja como profissional lá dentro, Sim. que mais te marcou ali que você lembra até hoje? Ai, cara, foi uma emergência no pipeway lá da refinaria. Eu estava no setor, né? E eu vejo um cara vindo. Você conhece o setor, né? Conheço. Fica os carros ali de incêndio, Sim. né? Na porta. Aí tinha um rapaz correndo e gritando, né? Aí eu olhei assim, cara, eu só via fogo, chamas, né? Sim. Aí eu já entrei na sala de rádio e falei, ó, emergência lá no pipeway. Sim. Aí eu saí na época era o supervisor do administrativo, Celso. Sim. Nós entramos no primeiro carro, que era a S1, e nos dirigimos para lá e os autobombas vieram atrás. Felizmente, a gente teve a perda de 5 trabalhadores queimados. Sim. Um deles até... Nós conseguimos, após entrar com água e espuma, né? Conseguimos tirá-lo de lá. Mas é uma cena muito, muito forte. Sim. E ele foi levado para o setor médico e a enfermeira-chefe lá entrou em choque. Quando viu a pessoa, é difícil, né? Difícil, muito difícil. Eu, quando passei em frente a um hidrante com o carro indo para lá, eu vi uma pessoa embaixo do hidrante com o hidrante aberto. Eu não sabia o que era. Sim. Mas era um deles já que estava ali embaixo. Sim. Falei, cara, trouxe, sabe? Mas na hora você não pensa. É o negócio que você falou da coragem. A adrenalina bate tão forte que você quer extinguir o que está acontecendo lá. Você quer acabar com aquilo. Sim. Entendeu? Na hora a gente não pensa em coragem, não. Porque são acidentes com Se a pessoa for analisar, realmente ele nem vai. É uma proporção... Mas quando bate a sirene, o alarme, o troço parece que dá um choque e a gente vai... A gente é treinado para isso, né? Sim. É muito, tem que ter, e eu o falo treinamento isso, é intenso. Teve agora uma explosão aqui na Bacia de Campos, agora recentemente, ou outras explosões, e você vê você fala, como que o homem vai conseguir controlar essa chama? É algo que impressiona e agradecemos a esses grandes homens isso. E a por plataforma é aquele negócio, né? O cara tem que realmente estar pronto para trabalhar numa plataforma, que lá não tem para onde você correr. Sim. Você tem que apagar, você tem que combater a emergência. Sim. Tu tem que controlar ela. Sim. Porque tu vai fugir para onde? Sim. Teve o caso lá de Namorados, foi logo no início. Que é a plataforma. Que a plataforma explodiu, né? Eu tive amigos que foram para lá, trabalhar lá, e alguns, né? Sim. Eles tiveram um acidente num barco de fuga, esqueci o nome que dá. Que ele ficou preso por um lado, então a Baleira. Baleira. A quilha arrebentou com peso. Sim. Porque eles têm que soltar ao mesmo tempo os cabos. Os cabos. Sim. Um lá pro outro na popa. Eles descem junto. E um prendeu. Aí eles afundaram, né? E o que eu acho mais... E aí, para além da coragem, o psique, né? De um trabalhador quando perde um amigo, um irmão na jornada, fazendo... E a força da luta do técnico e dos demais em continuar a sua jornada em proteção aos demais. Então, assim,
tem que ter, e vocês têm isso, foi uma categoria, e por isso sou muito grata à categoria petroleira, porque eu entendi uma luta de classe. Eu fui entender luta de classe quando eu fui trabalhar no Sindicato dos Petroleiros. Porque eu entendi isso através das greves, através das reivindicações, através das greves que nós fazíamos enquanto sindicato para os terceirizados, para a proteção de meio ambiente e segurança dos terceirizados. Então, são irmãos de luta. Sim. Então, assim... É a mesma área de trabalho. Sim. Porque em outras, estou falando isso de uma sociedade, né, de se ver enquanto se vê pertencente, né, o pertencimento, eu aprendi e aprendo cada dia mais com vocês, com os petroleiros, com os aposentados, quem tem história. Quando eu tenho que fazer uma ação judicial de meio ambiente de trabalho, eu ligo para eles, e eles, porque não é, o jurídico não sei da norma, a norma fria, NR, 8.212, 8.213, a legislação de aposentadoria, mas quem vai dar vida ao papel é o José Thiago, a Aparecida. São as pessoas, né, a visão delas, de vivência. São essas pessoas, né? O Simão Zanardi, os demais, todos que passaram, que entregaram, é que vão dar vida e que eu posso levar com propriedade ao judiciário, ao juízo que está lá muitas das vezes, que nunca teve acesso e nunca terá, tá, muitas das vezes, né? São poucos os que fazem diligência, pode até fazer, tá, José Thiago? Eles podem acompanhar, ir lá e fazer a inspeção. Sim. Mas vão vivenciar. E é isso, e com isso eu vou aprendendo. E eu queria, assim, já caminhando para finalizarmos, você como técnico de segurança, durante muitos anos numa refinaria de petróleo, uma pessoa extremamente experiente, um estudioso da área, uma pessoa, eu falo isso do José Thiago, humanística, assim, voltada para a humanidade, uma proteção, olhar do outro enquanto proteção, enquanto missão, enquanto ideologia de vida. O que você, hoje, para os técnicos de segurança que estão lá dentro da Reduc, nas plataformas, em qualquer outra ambiência de trabalho, em qualquer outra indústria ou não, ou em qualquer atividade, nós temos uma evolução, agora estamos aí a nova ANR aí de proteção, nós vamos falar sobre a proteção psicológica dentro do meio ambiente de trabalho. Nós vamos trazer um tema importantíssimo, porque em decorrência desse adoecimento, né, a psicopatologia do trabalho, nós tivemos desde o Chris Fedejura aí, que falava sobre a loucura do trabalho, né, nós temos tantas coisas aí. Eu quero que você fale um pouquinho com esses técnicos de segurança, o que é essa jornada, o que você deixa de conselho para eles, o que você tem aí para deixar aí para uma fala para essa categoria? O conselho que eu dou para eles é que eles sejam sensatos ao analisarem uma liberação de trabalho. A análise de risco é super importante. Você visitar o local antes de realizar essa análise. Depois sentar na mesa com a operação, manutenção, para traçar o que vai ser necessário para o trabalho. Nunca desvie disso. Sim. E nunca assine nada que vá colocar em risco qualquer pessoa ou equipamento, que depois a culpa vai ser sua. Sim. Não vai ser de mais ninguém. Sim. Esse é seu jeito de recurso. Isso aí é a lógica da coisa, tá? E tem que ter essa sensibilidade. Não tenha medo de negar. Negar não, de exigir o que pode ser colocado à disposição desse trabalho para proteger as pessoas. Sim. E José Thiago, agora caminhando aqui para o final, você falou, entrei em 81 eu tinha cabelo. Agora vamos entender um pouquinho mais dessa história aqui. Quando eu entrei lá, quer dizer, eu tinha um cabelinho black, né? Enroladinho, mas era... De cabelinho de anjo, naquele Sim, bacana. Aí eu me casei em 82. Sim. Aí logo depois a minha esposa, logo depois, não, foi em 84, ela engravidou de gêmeos, né? Sim. Mais tarde veio a Bárbara, um ano depois. E eu tive um convite para ir para Fortaleza, né? Sim. 2 anos depois também. Era próximo, só que devido a gravidez lá da minha esposa, eu não fui. Foi até melhor mesmo. Sim. Que eu preferi ficar aqui pela Reduc mesmo. Sim. Mas foi isso aí, cara. E José Thiago, tem algum hobby, José Thiago? Quem? Você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer? Tenho. Me conta um pouquinho aí O sobre hobby você. que fizeram para mim agora é limpar a piscina, né?
Varrer lá fora, Sim. a área externa. Bacana. Você é acompanhante de cachorro? Não, a cachorra é que é meu acompanhante. Onde eu vou, ela vai atrás. Que bom. Ela que é um bom. amor. E ela teve câncer também, já operou 2 vezes, né? Sim. Tadinha. Ela é toda mas teve esse probleminha, mas tá bem. E mais o que você gosta de fazer? Tem alguma Cara, coisa? tem o meu PS5 lá, que está à disposição. Sim, Adoro jogar GTA, né? sim. Essas coisas de PlayStation velho, não sei também? mais- PlayStation também? Não, mas o Já sei. PS5 é o Porque eu PlayStation. não sei, eu não conheço Você muito. não tem, tá Não vendo? tenho, Você não não tenho, não Eu conheço. tenho, Você conhece? amo. Gosta também, Tem Bianca? Me realidade conta. virtual. Também. Tem o carrinho também, que é com não. volante, pra Esse você aí eu botar não no sofá e Eu não gosto jogar. muito de corrida de Ai, carro. eu não. amo. Não? Amo. Eu nunca, Vamos acelerar. você acredita que eu E nunca olha que eu não joguei? dirijo. Sério? Juro. Vai lá pra casa pra você Vou. jogar. Ih, Eu vai zerei ficar viciado. recentemente Sonic. Beleza. Eu nunca. E quando criança, eu gostava muito de brincar na rua, sabe? De Não, isso aí é... brincar. Mas eu nunca fui muito ligada na tecnologia. Mas então antig- vocês dois gostam, né? Não eu tinha... amo. Na minha época, então, tinha... Era futebol na rua, com descalço, ralando o pé sangrando todo. Sim, todo topada, sábado, dava aquela topada, né? Mas você gosta do videogame. Foi uma coisa que veio pra sua vida, assim. Não é que eu jogue sempre, mas ele tá lá. E você, Bianca? Quando eu tenho um espaço Vez em para jogar, quando. eu jogo. É. Mas eu só jogo online. Né? Ah, eu não. Eu jogo só comigo mesma. Adoro me competir. Eu jogo online porque eu tenho uns inimigos online que eles gostam de me matar. Aí fica essa guerra aí. Que bacana. É engraçado, né? Que bacana. Mas a minha vida está mais caseira agora devido a um tratamento que eu faço também, né? Então tenho que não é que eu não possa sair, não é que eu não possa ir a uma academia, só que academia eu não gosto, eu gosto de caminhar. Também não gosto muito, não. Eu gosto de caminhar. Eu fazia muita caminhada em volta do Maracanã, aí parei. Sim, Aí veio a pandemia, essa coisa toda, a gente vai deixando de lado, né? sim, sim. Aí vai se dedicando a outras atividades. Não é que sejam menos importantes, né? Sim. Churrasco, feijoada. Oh, delícia! Mas olha, isso aí. muito obrigada. Ah, eu tenho uma dúvida. Fale, Pois não. pois não? O que o trabalho te ensinou sobre a vida? Cara, o trabalho é a vida, né? Porque o trabalho, olha, eu agradeço a Deus sempre a chance que eu tive de entrar para Petrobras, tá? Com todos os percalços, as coisas que aconteceram de ruim, de bom, mas as ruins são pedras no caminho que a gente vai tirando e vai passando. Sim. E vai esquecendo, vai deixando para trás. Aquilo aí não... É uma forma que você tem de amadurecimento, né? De crescimento. Né? É aquele negócio. Você é idoso, tem um motivo que você está aqui para aprender. E a idade vai te dando esse aprendizado. Mas só tenho a agradecer. A Petrobras, para mim, foi tudo. Tudo, né? Tudo. Me deu a minha casa, minha família. A gente tem que lutar, é claro, Sim. né? Porque muita gente não quer que você tenha essa felicidade toda. Sim, são lutas. E aí? Infelizmente tem pessoas assim, né? Sim. Que se puderem te atrapalhar, vão te atrapalhar. Sim. Mas a eles eu deixo sorte, sucesso, que seja feliz com a sua família, entendeu? Sim, A gente não pode levar mágoa para... pra vida. Isso não faz nada. Isso faz mal a você, Sim. entendeu? Sim. Eu quero sucesso para eles. Enquanto eles tiverem sucesso, eu vou ter também. Gente feliz não perturba. Não Não fez pois diferença. é. E as reivindicações de acordo coletivo também foram algo greve. Me conta só um pouquinho disso A greve também. é muito estressante, cara. Muito, né? Eu sei. Eu tive uma greve de 30 dias. Ainda não tinha o presidente do sindicato, acho que era o Cesário ou o William. Sim. Nós fomos para a frente do prédio lá do Edis. Ainda não tinha Senado, tinha nada. Sim. E ficamos lá em greve. Eu era o único do setor em greve. Cara. Você vê que beleza, né? É esse cara que não pode ser chefe de jeito De jeito nenhum. Não pode, não tem perfil. Aí teve no 29º dia, lembra do Cupelo, né, que Sim, faleceu? sim. Cupelo e um outro rapaz, eles foram lá em casa me buscar. Eles falaram assim, Thiago, nós estamos vindo aqui porque o gerente pediu para a gente vir aqui te levar, nem que seja à força, que você tá na degola.
Se você não voltar, você vai ser demitido. Voltar para a empresa. Isso. E eu já tinha recebido uns telegramas lá. E eu tinha 2 crianças pequenas, recém-nascidas, né? A minha sogra, ela foi na minha casa e falou assim, você tem que voltar, não sei o quê. Eu falei, dona Vânia, se a senhora vem aqui para me pressionar, a senhora pode pegar sua bolsa e ir embora. É aquele negócio de garoto, né? Você... ideal, né? Sim. A gente quer para todos, só que todos não estão nem aí para você. Eles ficavam lá dentro para ganhar dinheiro. Eles faziam da refinaria, eles tinham cama, colchão, bombom, chocolate, Coca-Cola, tudo que a empresa dava para eles ficarem lá, dormindo lá e faturando hora extra, né, cara? Ganhando hora extra para estarem contra as pessoas que estavam defendendo seus direitos. Só explicar para a Bianca aqui um pouquinho. O que acontece, Bianca? O José Thiago, como ele demonstrou que ele sempre foi um militante, né, em prol do trabalhador, das reivindicações. Então, quando tem uma reivindicação e está em negociação, você pode, né, você tem a greve em alguns casos, como foi esse caso aqui que ele falou dos quase 30 dias, e esse marco era do abandono de emprego, né, e nós estamos falando de um empregado público concursado, e com toda essa luta. Em contrapartida, nós temos atividades essenciais, uma atividade essencial que não pode parar. Uma plataforma não para, Sim. Uma refinaria não para, então tem que ter trabalhador lá. Esse trabalhador, normalmente, e aí existe, né, essa condição, que ficam lá dentro, que ganham uma hora extra. Tem a porcentagem. Da porcentagem e ganha uma hora extra. Então, assim, o que ele está externando aqui, é uma coisa que eu também vivenciei enquanto advogada Sim. de movimento sindical e vendo alguns trabalhadores né, lá fazendo a luta, é que existe uma parcela, quem está lá, e são descontados, tá, dos salários lá desses dias de greve, e depois que isso às vezes vai entrar na negociação. Eles são descontados, estão lá na possibilidade, aí no caso, aí Dona Vera também preocupada, todo mundo preocupado de perder ou nada. Eu fui descontado 30 dias, então. Perdi 13º. Tudo isso. Entendeu? E isso é uma briga. Ele não está brigando pelo Thiago, é uma pauta coletiva. Então, já, Thiago, o que eu tenho para lhe dizer? Parabéns pela luta. É claro. Parabéns pela luta. É aquele, de acreditar na forma transformadora da vida. Eu acho o seguinte, que a gente tem que ter uma posição. Isso. Né? As pessoas que ficaram lá dentro, não sou contra elas, pelo contrário. Tem até amigos, né? Amigo é difícil, eu tenho um amigo só. Eu tenho colegas que fizeram parte dessa turma, né, que ficou lá dentro, mas que também não leva rancor nenhum, cara. Isso não vai levar nada, mas é da vida. É da vida. Cada um com a sua consciência, né? A minha, pelo menos, eu deitava no travesseiro e dormia. Sim. Eles devem fazer a mesma coisa também, devem dormir porque não tem consciência. Sim. De classe, sim, né? Sim, não tem, de luta, de classe, porque todos no final são beneficiados. Só teve uma greve lá, isso foi logo que eu entrei, que Sim. o HA era o administrativo, os inspetores de segurança na época, que era o inspetor, eles fizeram greve, eu nunca vi aquilo, foi a primeira, eu falei, agora nós estamos bem, né? Mas não, aí depois eles pararam. Devem ter chamado eles, né, para conversar, olha, não é bem assim. Sim. Aí eles nunca mais fizeram greve. Sim. A pessoa é pressionada, né? O que você mais se orgulha de ter conquistado durante esses anos? Cara, durante esses anos Cara, eu me orgulho de tanta coisa, cara, que eu fiz, que eu não tenho remorso. O que eu tenho orgulho é de sempre ter ajudado as pessoas. Não tenho orgulho de ter nada de bens materiais, entendeu? É o que eu te falei, não tenho jet ski, eu não gosto de jet ski. Tô até com raiva de jet ski. Então, isso para mim não é nada, não tem nada de material. Tem a minha casa, graças a Deus, lá na Tijuca. Sua família linda. A família. O importante é a saúde para eles, né? E que eu possa ajudar meus filhos, eu vou ajudar. Que é a minha missão nessa vida, né? A gente tem que fazer alguma coisa de bom. Então, José Thiago, mais uma vez, Thiago, foi um muito prazer, obrigada. Cara, foi um prazer. Bianca, muito obrigada. Valeu. Então, vamos seguindo aqui. Um grande abraço a todos vocês. A fala do trabalhador através do José Thiago. Muito obrigada. Tá bom, obrigado.